Olá, queridos, graça e paz, que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. Hoje nós estaremos orando pela sua vida e te abençoando nesse último dia do ano. Cremos que o Senhor está preparando um ano de vitórias, um ano de milagres. Eu não creio em somente previsões ruins, pessimistas e negativas em relação ao próximo ano. Não, eu creio que assim como Deus nos cuidou esse ano, nos abençoou, nos guardou e derramou o seu favor sobre nós, o ano de 2021 também será assim. A Bíblia diz que o Senhor cuida dos seus, e essa é a minha confiança para começar um novo ano. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para você no dia de hoje. E a palavra é: não pare por causa das perseguições, não pare por causa das críticas, não pare por causa das contrariedades. Eu vou orar por você para que nesse próximo ano que está por vir, você seja tão fortalecido pelo Senhor e não retroceda de nenhum dos planos e projetos que você tem no seu coração. Estava conversando com um amigo meu ontem à noite e falando para ele a respeito da perseverança. Ele tinha um ministério muito atuante e de repente ele foi desanimando até parar. E eu estava aconselhando ele a retomar a caminhada, a retomar o seu ânimo em Deus e não desistir por causa das oposições. Eu creio que as oposições são o motivo das pessoas retrocederem e abandonarem o chamado de Deus nas suas vidas. No entanto, eu creio que as oposições, elas não podem nos fazer desistir. Nós precisamos enfrentá-las com fé e crendo no que está escrito na palavra do nosso Deus. Se você está sendo perseguido, se você está encontrando oposição para seguir em frente a sua caminhada, isso é uma coisa boa. Isso não é uma coisa ruim como você pode estar pensando. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 5, verso 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Jesus disse: bem-sucedidos, abençoados serão vocês que sofrem perseguição. Se você tem enfrentado perseguição, acredite, você não é maior do que o Senhor Jesus Cristo. Se Ele enfrentou, sendo Senhor, perseguição, críticas, injúrias, quanto mais nós, que somos seus filhos e seus servos. Lidar com as críticas, lidar com as perseguições, deve ser a nossa atitude número 1 diante das oposições, e lidar de forma positiva, porque alguns, quando são perseguidos ou criticados, eles esmorecem, desanimam, ficam depressivos. Mas escute, porque eu estou sendo profeta para você nesse último dia do ano, e creio que o Espírito Santo, através dessa live profética, está preparando você para um novo ano, um ano de vitórias, um ano de milagres. E a palavra do Senhor para você é uma só: tens que lidar melhor com as perseguições e as críticas. Jesus foi criticado, Jesus sofreu perseguição, e eu, será que não vou sofrer perseguição? Será que todo mundo vai aceitar meu chamado, vai aceitar meu ministério? Porque na cabeça de alguns existe pastores, mas não existe profetas. Existe pastores, mas não existe apóstolos. E algumas pessoas
usadas pelo maligno, elas são bem pesadas nos seus comentários. Como que eu lido com isso? Será que eu estou preparado para avançar mais? E estou preparado para lidar com as críticas, com a maneira como as pessoas falam e olham? Bem, se Jesus, ele enfrentou tudo por amor a uma causa maior, eu também tenho que enfrentar tudo por uma causa maior. Se você está enfrentando desafios na tua fé, ou está sendo perseguido no teu trabalho, meu irmão, não retroceda. Essa é a palavra do Espírito para você. Pare de largar coisas que você começou por causa de pessoas. Há pessoas que elas assumem determinado ministério dentro da igreja, mas diante das oposições que há, até mesmo na própria igreja, eles acabam abandonando o seu chamado e passando para outro fazer, porque eles dizem: eu não quero me incomodar. Eu vou dizer uma coisa para você: se você quer exercer o seu ministério, não há como você não se incomodar. Quem está na chuva está para se molhar. E um detalhe: quando você for perseguido, quando você for criticado, quando você for difamado, alegre-se, porque estão lhe criticando, estão lhe perseguindo, mas é por uma boa causa. Você está servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sabe que ontem duas coisas aconteceram. Primeiro, eu fui criticado. Fui criticado por uma pessoa que eu nem conheço. Mas no mesmo dia que eu fui criticado, tivemos muitos testemunhos de milagres, de palavras que eu liberei e de pessoas que foram abençoadas pelas palavras proféticas liberadas pelo meu ministério profético. Então, fazendo uma comparação do que realmente importa, eu posso dizer a você com toda certeza que as críticas não importam. O que importa são os testemunhos, os frutos. É isso que importa no meu ministério. Porque se eu der atenção às críticas, esses testemunhos não acontecerão. Esses frutos não acontecerão. Essas pessoas não serão abençoadas. Então, eu prefiro dar frutos, mesmo que haja críticas. Você tem que entender isso, que a causa pelo que você se move, ela é maior do que aquilo que você sofre. Se nós entendermos isso, sabe quem nos respaldará? O Espírito Santo. O Espírito Santo respaldará você. O Espírito Santo cuidará de você e lhe protegerá de todo o mal. Eu quero agora meditar com você no Salmo 150 e depois nós vamos orar. Estamos no último salmo, o último salmo do livro de Salmos, que é o Salmo de número 150, e a partir de amanhã eu já vou começar com o Salmo 1. Então, estamos terminando o livro de Salmos e vamos retornar ao Salmo 1, em nome do Senhor Jesus. Essas orações do dia estão sendo uma bênção e eu quero continuar com essas orações. Hoje eu terei live ainda às 11h30 e terei live às 18 horas, live de oração. Amém? Então nos acompanhe, 11h30 estaremos aqui novamente. E você que está pela primeira vez aqui nessa live de oração, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você ainda não curtiu, eu te abençoo em nome de Jesus para que você curta, e se você não curtiu, te abençoo também. E se você não é inscrito no canal, te inscreve e compartilha com outras pessoas essa live. Tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Amém? Vamos começar? Diz assim: louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no
com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Vamos orar, querido? E eu vou orar para que você, no próximo ano, não desista do que o Senhor colocar no seu coração. Vamos orar? Ore junto comigo agora, em nome de Jesus. Se você está doente, ou se você não dormiu à noite, faça essa oração com fé agora, junto comigo. Eu vou abençoar o teu dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Eu abençoo a família dela. Eu abençoo sua casa, abençoo seu trabalho. Aqueles que têm empresa, eu abençoo a sua empresa. E é na autoridade do nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, cobre-nos com o teu precioso sangue e livra-nos de todo mal. Colocamos a nossa vida, a nossa família, ó Deus, diante de Ti. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar à nossa frente, nos dando sabedoria para lidar com as situações da vida. Que o Senhor nos dê unção também, para podermos romper todo jugo e rompermos espiritualmente em todas as áreas. E é na autoridade do Teu nome, Jesus, que eu paraliso agora todo ataque de depressão, de desânimo, todo demônio que vem para tentar oprimir essa pessoa, para tentar fazer com que ela se desvie, ou abandone a sua fé, ou até mesmo abandone o seu ministério. Você não fará isso. Você não retrocederá, diz o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que todo laço do diabo está por terra agora, e que a mão do Senhor está sobre ti. Senhor, reanima teu filho, reanima tua filha, fortalece o Senhor, para que não desistam do caminho que eles escolheram, não desistam do seu chamado, não desistam do seu ministério, não desistam do negócio que Deus entregou a eles. Senhor, também oro por aqueles que estão doentes, enfermos, com dores no corpo, e na autoridade do nome de Jesus, eu digo ao espírito da enfermidade: vá embora para nunca mais voltar agora. Eu te ordeno, mal saia do corpo físico dessa pessoa. Toda infecção, inflamação, dores no corpo, inchaços, saia agora, para nunca mais voltar. E eu declaro saúde, eu declaro vitória, eu declaro milagre do Senhor sobre a tua vida. Senhor, oro também para que o dia de hoje seja um dia próspero, seja um dia de milagres, seja um dia de vitória, seja um dia de proteção, no nome de Jesus. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Obrigado, porque tua fidelidade não tem fim, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Glória ao nome de Jesus. Você foi abençoado nessa live? Então compartilhe com pelo menos 5 amigos. Mande para eles. E às 11h30 eu estarei ao vivo aqui, dando direções proféticas para abençoar a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. 11h30 estamos de volta. Deus abençoe, um bom dia a todos. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, um avanço sobrenatural na vida dessa pessoa. Profetizamos justiça de Deus no caminho dela, e que toda injustiça e toda obra de maldade
seja quebrada agora, no nome de Jesus. Nós declaramos que o mal não tem poder sobre a nossa vida, nenhuma resistência espiritual, nenhum impedimento do inimigo pode quebrar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso nós oramos para que retorne para a nossa vida tudo aquilo que foi tirado de forma injusta. Oramos por uma restauração, uma restituição, uma liberação do céu. Quebramos completamente todo tipo de ação maligna para tentar trazer atrasos, atrapalhos, perturbações, impedimentos e declaramos: o Senhor está conosco. Sua mão de poder, sua mão de graça, de favor está sobre a nossa vida. Estamos guardados, estamos protegidos, estamos abençoados e declaramos saúde, paz, prosperidade, aumento, avanço na nossa vida, família, em todas as áreas da nossa vida. Oramos também para que toda a nossa casa seja visitada pelo poder de Deus, que haja salvação na nossa casa, que haja salvação na nossa família. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e liberamos palavras de fé sobre todas as portas da nossa vida. Haverá justiça, haverá manifestação da glória de Deus, do sobrenatural do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda infecção renda-se a Jesus Cristo. Eu oro por milagre, eu oro para que a bênção de Deus repouse sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que o Senhor afaste os inimigos do caminho dela, que toda obra do caçador seja cancelada. Repreendo também todo espírito de desânimo, de cansaço, de prostração, tudo aquilo que vem para atacar a mente, tudo aquilo que vem para perturbar os pensamentos dessa pessoa. Eu oro para que esse mal cesse na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-a com o teu poder e toque-a com a tua graça. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos aqui no 11º dia desse propósito. Hoje pela manhã eu tentei transmitir e não consegui fazer a transmissão. Tive problema na internet, mesmo acordando muito cedo. Aqui no horário de Orlando, eu acordei cerca de 4h10 da manhã e desde as 4h10 não tinha internet. Então eu estou aqui fazendo essa oração para vocês, para não quebrar o nosso propósito. Então é por isso que eu estou fazendo 7h30 da manhã, amém? Mas a minha live das 9 horas da manhã vai sair normal, das 18 horas também, e daqui para frente nós vamos nos organizar de outra maneira, amém? Vou me organizar para não quebrar o nosso propósito. Estamos firmes, hoje é o 11º dia e estamos confiando no propósito do Senhor, estamos confiando naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida e Deus tem o melhor para nós, amém? Deus tem o melhor para nós. Esse propósito da justiça de Deus movimentou muita coisa e nós não podemos retroceder, temos que ficar firme. Por isso escreve aqui nos comentários: estou firme. Amém? Estou firme. Escreve aí: estou firme com toda a sua fé, crendo no agir de Deus, crendo no sobrenatural de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Deus tem falado muito comigo sobre interpretar o silêncio. Nós temos que ouvir a voz de Deus quando tudo está quieto, quando tudo está calmo. Existe uma voz por trás do silêncio. Então, quando as pessoas dizem: Deus está em silêncio comigo, na verdade, o silêncio deve ser interpretado como uma voz. Eu vou repetir: o silêncio deve ser interpretado como uma voz. Só que às vezes, esse silêncio, ele não é bom. E isso aí tem que ser interpretado também. Por isso que as pessoas precisam aprender a ouvir a voz de Deus, para discernir se o silêncio de Deus é continue, o que está valendo é a última instrução ainda para você, ou se o silêncio de Deus está dizendo: tem alguma coisa errada e você precisa buscar a minha face. Quando nós buscamos a Deus, a Bíblia diz que sempre nós teremos resposta. A Bíblia nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de
todo o vosso coração. Ou seja, sempre haverá resposta. Sempre haverá resposta. E existem 3 coisas que estão por trás do silêncio de Deus. E eu vou compartilhar uma das coisas nessa oração. Depois, na oração da noite, eu vou compartilhar a segunda coisa, certo? E amanhã pela manhã eu vou compartilhar a terceira coisa, por trás do silêncio de Deus. A primeira delas, que o silêncio de Deus está dizendo a você, é que Deus está realizando um trabalho na sua vida. Há um trabalho que Deus está realizando na sua vida, há um processo que Ele está fazendo em você. Então você tem que entender isso, que toda essa ação de Deus está, na verdade, trabalhando em coisas dentro de você. Deus está em silêncio, pois está lhe preparando como um receptáculo para o seu propósito. Quando nós estamos em silêncio, nós temos que buscar a Deus, porque provavelmente Deus está trabalhando na nossa vida. Você lembra quando o Senhor levou Jeremias até a casa do oleiro e ele viu o oleiro trabalhando um vaso e de repente aquele vaso quebrou nas mãos do oleiro e o oleiro teve que refazer aquele vaso? Muitas vezes Deus está em silêncio porque está nos refazendo. Então a voz por trás do silêncio pode representar que Deus está trabalhando em você. Então, se você não está ouvindo nada novo de Deus, não está vindo nenhuma nova instrução, não está vindo nenhuma nova promessa, Deus não está abrindo uma nova porta para você, saiba que Deus está trabalhando em você. Talvez Deus esteja dizendo para você: eu estou purificando o seu coração. Eu quero que você esteja mais perto de mim. Eu quero mostrar para você o que está errado aí dentro de você, para que você volte a receber novas instruções, novas palavras. Você sabe que o silêncio de Deus deve ser interpretado dessa maneira. Deus está trabalhando em mim, então eu preciso saber o que Deus está trabalhando em mim. Eu preciso saber o que Deus está tirando do meu coração e o que Deus está colocando na minha vida. Porque se Deus está me preparando para ser um receptáculo do seu poder, eu preciso ser um vaso de honra. Eu preciso viver em princípios. Eu preciso estar me preparando na minha vida, na minha entrega com Deus. Deus ficou em silêncio com Jesus por 30 anos. A Bíblia nos diz em Lucas 2,52: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Enquanto Jesus estava crescendo, mesmo Deus não tendo falado, a Bíblia não relata que desde o nascimento de Jesus até os 30 anos que Deus falou alguma coisa com Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele crescia em sabedoria e em estatura para com Deus e com os homens. Então, enquanto Deus estava em silêncio, enquanto Deus estava preparando ele estava crescendo. E é isso que você tem que fazer. Quando você não consegue ouvir a Deus, quando você entende, eu estou num tempo de silêncio, de Deus na minha vida, é uma estação que você está vivendo, você tem que crescer no seu conhecimento, crescer na graça. E a Bíblia diz não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Mas daí você pergunta, e como é que eu cresço diante dos homens? Testemunhando o que Deus está fazendo na sua vida. É assim que você cresce também diante dos homens, testemunhando o que Deus está fazendo na sua vida, testemunhando os frutos do Espírito na nossa vida, porque os homens veem os nossos frutos, os homens veem o nosso caráter, a nossa fidelidade a Deus, a nossa entrega. O silêncio significa que você não está pronto para conhecer também o próximo passo para o seu destino. E se eu não estou pronto, eu preciso amadurecer. Entenda, existem certas estações que você só vai entrar em Deus quando você amadurecer. Amadurecer não só como pessoa, mas amadurecer espiritualmente. O apóstolo Paulo disse que ele crescia e ele não era mais como um menino. Ele podia ter a inocência de uma criança, mas ele precisava ser adulto no seu entendimento, maturidade. Você pode ser uma pessoa, sabe, que Deus está querendo lhe amadurecer para um propósito, porque hoje nós vemos pessoas querendo forçar as coisas, mas com imaturidade acabam perdendo tudo aquilo que Deus oportunizou para elas.
Então eu creio que Deus, para aqueles que querem ouvir a voz de Deus, para aqueles que querem caminhar e avançar, Deus está pedindo para eles maturidade. E a maturidade você adquire andando com Deus, andando com o Espírito Santo, andando na palavra de Deus. Existem momentos que Deus está se concentrando no seu treinamento. Assim como José recebeu o sonho do seu destino e depois disso Deus começou a treiná-lo. Olha que tremendo isso. Deus deu para ele a visão, a promessa de tudo aquilo que ele iria se tornar. Deu para ele sonhos, deu para ele palavras, profecias por meio de sonhos e teve um tempo de preparo na vida de José. Teve um tempo de preparo até que José pudesse entrar na promessa que Deus ele tinha para a vida dele. Ele teve que ser enganado pelos irmãos, ele teve que passar por uma grande injustiça, ele foi parar na prisão e ali na prisão ele encontrou todo tipo de gente. Ele teve que aprender a temer a Deus naquele lugar e manter-se fiel a Deus, e tudo isso era o treinamento de Deus, preparando ele para viver o extraordinário. Então, muitas vezes Deus, Ele permite certas coisas na nossa vida, porque Ele está nos treinando. É por isso, gente, que eu quero que você grave muito bem isso no seu coração. Nem sempre as coisas vão ser fáceis, mas nós devemos permanecer firmes no propósito, porque no final vai dar certo. Esse silêncio tem um propósito na sua vida. Esse silêncio tem um propósito. Permaneça firme, permaneça fiel a Deus, que você vai ver Deus te honrando. Você vai ver Deus fazendo coisas na sua vida, que depois você vai dizer, valeu a pena eu não ter negado a minha fé, valeu a pena eu não ter desistido, valeu a pena eu ter me mantido firme, porque o silêncio de Deus é um treinamento para você. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, certo? Eu não vou me alongar muito aqui, mas eu quero agora declarar o Salmo 91 e nós vamos clamar. Como eu disse, eu não quero quebrar esse propósito. Eu tive problemas com a internet, não consegui transmitir hoje pela manhã. Vou ver se daqui para frente, até eu voltar para São Paulo, eu organizo de uma maneira diferente essa internet aqui. Então, peço desculpas para os irmãos. Eu só peço que me ajudem a compartilhar. Amém? E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai falar com você e você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Eu tenho 2 recados importantes. O primeiro recado é que amanhã começa a nossa Escola de Profetas aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Amanhã, certo? E vai ser incrível. Vai ser uma noite profética. Nós vamos ter também atos proféticos e você vai ver como vai ser bênção na sua vida. E se você quiser participar dessa Escola de Profetas, nós temos algumas vagas. Entre em contato com o meu pessoal através do meu site www.vinicius17.com.br. Domingo pela manhã eu vou ter um culto ao vivo aqui, amém? Eu vou ter um culto ao vivo e presencial, então é gratuito para quem quiser participar. Deus tocou no meu coração e quando Deus toca uma coisa no meu coração, sabe, eu procuro ser obediente ao Espírito Santo. Algum mistério Deus tem com esse culto da manhã, certo? Então eu convido você a estar junto conosco. Até porque eu pego o voo em Miami, que dá cerca de 4 horas daqui, à noite. Então eu vou ter que sair de manhã aqui e ir para o aeroporto para pegar o voo de volta para São Paulo no domingo. Vai ser um pouco corrido, mas eu entendi de Deus que eu deveria fazer esse culto. Não sei o propósito total disso, mas Deus sabe, eu quero adorar a Deus com os irmãos, eu quero ouvir a Deus com os irmãos. Há um propósito. E se você quiser participar desse culto, você que está aqui na Flórida, ou você que mora nos Estados Unidos e quiser vir para cá, algum mistério Deus tem com esse culto. E eu convido você a participar. Entre em contato com a minha equipe, reserva o seu lugar e com a sua família. Deus tem algo a falar com você e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Quero pedir para você que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloca aqui nos comentários o pedido de oração. E se você quer ser um parceiro do meu ministério, nós temos uma nobre missão. Nós temos programa de televisão de segunda a sexta na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. É mantido por nós e pelos nossos parceiros. Não recebemos R$1 da igreja e Deus tem sustentado. Então, se Deus falar ao seu coração de nos ajudar nessa missão, de levar a palavra de Deus através da televisão, entre em contato com a minha equipe ou vai direto no meu site para que você seja um parceiro e desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe mais nos teus negócios, Deus te abençoe na tua vida profissional, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Eu vou apresentar você, sua casa, sua família diante de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, sabemos que Tu és um Deus de justiça. Eu tive, Senhor, todos esses atrapalhos hoje para fazer essa oração. Com certeza, meu Deus, com certeza, encontramos resistências espirituais. No entanto, sabemos que Tu és Deus poderoso e cada pessoa que está aqui nesse propósito está firme. Por isso nós declaramos, Pai, estamos firmes nesse propósito e oramos para que a justiça de Deus seja liberada. A justiça de Deus seja liberada agora nas portas. Oramos por restituição, por restauração. O que pertence a este homem, que venha para as mãos dele. O que pertence a essa mulher, que venha para as mãos dela. Senhor, libera recursos. Destrava tudo aquilo que está travado na vida dessa pessoa. Nós oramos no nome de Jesus Cristo e pedimos um romper do Senhor, pedimos um avanço agora. E que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Todo mal renda-se a Jesus Cristo. Declaramos vida, declaramos que a mão do Senhor está sobre a vida dessa pessoa e que toda enfermidade, toda dor, todo tipo de mal que está atacando o emocional dela também, depressão, angústia, tristeza, abatimento de alma, que agora essa pessoa seja curada. Jesus, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, que essa pessoa receba a cura, que ela receba o milagre de Deus e nós te pedimos, Espírito Santo, trabalhe em nós, queremos ouvir a tua voz. Cada pessoa que está aqui nessa oração quer ouvir a tua voz, por isso, Pai, manifesta sinais, maravilhas, dá sonhos proféticos, dá revelações, mostra para essa pessoa o caminho. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Senhor, com certeza tem algo que o inimigo quis impedir de chegar hoje na vida dessa pessoa, mas não conseguiu. Por isso eu oro agora para que haja uma liberação sobrenatural de prosperidade, de paz, de riqueza, de fartura, de saúde, de restituição, de restauração e de justiça de Deus na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, apresento tua vida, teu pedido de oração e declaro: a mão do Senhor já está sobre a tua vida. Eu sei e creio que o Senhor está operando aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Eu creio que essa oração que foi lutada tem algo por trás dela. Compartilhe agora com 7 pessoas. Que Deus te abençoe até as 9 da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe.